nós possamos então nesta noite estudar, dar continuidade ao estudo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, a partir do item 25. Nós temos aqui alguns itens e nós vamos passando, comentando cada um deles, tentando assim tirar um pouco da sabedoria, do conhecimento que Kardec nos legou. No item 25, a melancolia, esse item começa da seguinte maneira: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, a apatia, e vocês se julgam infelizes. A infelicidade é um estado da alma, não depende de fatores externos. No entanto, na maioria das vezes, são os fatores externos que nos tornam infelizes. Então é um paradoxo isso. Na verdade, nós temos o conhecimento espírita e deveríamos saber que somos espíritos imortais. No entanto, reencarnados, a vida, com a sua volúpia, com a sua rapidez, imediatez, acaba nos iludindo. E quando vem a adversidade, muitas vezes a gente não age com a devida coragem. Em geral, a grande maioria de nós somos imaturos emocionais. Nossa imaturidade é uma imaturidade que é demonstrada através, muitas vezes, do desejo de fugir. Diante da adversidade, nós caímos na depressão, no desânimo. Quando o jogo não está a nosso favor, a gente fica com raiva. Quando as coisas não favorecem o nosso ego, a gente antipatiza, odeia, e se não puder agredir, por uma questão de educação, a gente cai na depressão, no desânimo. Isso tudo tem um nome muito popular, chama-se pirraça. Vocês conhecem criança pirracenta? Conhecem? Vocês foram criança pirracenta? Não. Eu não fui. No entanto, senhora? Era, né? Então, a idade vai passando, nós vamos ganhando tempo de estadia na Terra, mas isso não significa que nós amadurecemos. Apenas a pirraça mudou de método. Muitas vezes o desânimo é só porque a gente foi contrariado. Você quer que pinte a parede de branco, mas você perdeu na votação do centro. Aí você abandona o centro. Pirraça. Nós, muitas vezes, contrariados, nos sentimos os mais infelizes dos mais infelizes. Se a vida dá um não, a gente cai, fica revoltado, porque enquanto a gente não está sofrendo nada, a gente acha até engraçado. Agora, quando realmente é conosco, o problema ganha uma dimensão tão grande que muitas vezes não basta o conhecimento que a gente tem da doutrina. A gente reage de forma vergonhosa. Eu me lembro, orador às vezes é fofoqueiro, tá? Ele está observando tudo. E se ele for orador e ainda for de história,
juntou, é duplamente fofoqueiro. Então eu me lembro que há muitos anos atrás, a gente numa reunião lá no centro que eu participo, no Arautos, havia um trabalhador que estava reclamando muito. Eu não sabia o que era, não participava das reuniões espirituais, e ele estava reclamando muito revoltado. E aí a pessoa que estava dirigindo a reunião explicou para ele o seguinte, e pela explicação eu entendi qual era a revolta dele. Ele era médium da casa. Há 5 anos que ele trabalhava, tinha uma mediunidade muito bonita, só que ele não aceitava o quê? A esposa se pediu separação. Então ele não admitia que como é que ele trabalhando, ele estava lá se dedicando, como é que ele ia ter esse sofrimento? Como é que a esposa ia pedir separação? Ele não admitia o sofrimento porque ele estava fazendo caridade. Parece uma coisa absurda quando não é com a gente, mas muitas vezes a gente se depara com isso. Poxa, eu estou fazendo, eu vou lá assistir a missa, como é que eu sofro? Eu vou lá assistir a palestra, eu dou passe, eu faço palestra, eu leio o livro, eu sou tão bonzinho. Isso tudo demonstra a nossa imaturidade. O companheiro abandonou o serviço, nunca mais, ele não quis trabalhar na mediunidade e deixou o centro. 20 anos agora passados, ele voltou ao centro, doente, enfermo, e está lá tomando os passezinhos dele. Quem perdeu? Foi o centro? Foi a instituição? Foi a doutrina espírita? Quem foi que perdeu, gente? 20 anos de possibilidade de crescimento. Se ele tinha algum problema na casa, o que mais tem no Rio de Janeiro é o quê? São casas espíritas, né? Mas a pirraça, ser contrariado, muitas vezes faz com que a gente, alma ainda imatura, reaja de uma forma que a gente faça pirraça com Deus. Nós, brasileiros, fomos descobertos por Pedro Álvares Cabral, não é isso que a história diz? Não foi bem isso não, tá? Os espanhóis já tinham chegado aqui. Mas quem trouxe toda a nossa tradição cultural foram os portugueses, né? Os portugueses eram católicos. E na tradição católica que chegou ao Brasil, nós temos a festa junina. Não é isso? A festa junina traz alguns santos. Um santo muito querido em Portugal é Santo Antônio. Vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê que ele é muito querido em Portugal? Santo Antônio de Pádua? Ninguém sabe? Eu estou falando tudo isso para chegar aí, mas não é isso não. Se você chegar em Portugal e falar Santo Antônio de Pádua, sabe o que o português vai falar? Ele nasceu em Lisboa. É Santo Antônio de Lisboa. Em Portugal não existe Santo Antônio de Pádua. O Santo Antônio, ele é português. Ele foi para Itália, se tornou franciscano, não é isso? Só que na tradição católica portuguesa, ele tem um serviço complicado, que é o seguinte: pega essa estátua, não estou passando simpatia para vocês não, tá, gente? Isso é a tradição antiga. Pegava-se a estátua, acho que ninguém faz mais isso hoje em dia, de Santo Antônio, virava de cabeça para baixo. Mulheres, né? Solteiras. E o que elas diziam? Vocês sabem? Enquanto Santo Antônio não arranjasse o marido, ele iria ficar de cabeça para baixo. É a nossa ingenuidade, né? Da cultura tradicional, mas que mostra uma relação com Deus de quê? De pirraça, de ameaça. A pirraça é uma ameaça. A doutrina espírita vem mostrar para a gente o seguinte: o sofrimento por si só não faz evoluir. Nós não renascemos na Terra
para sofrer. A natureza, nossa natureza é que nós somos filhos de Deus. E Deus é amor. Amor é alegria, felicidade e plenitude. Por que nós sofremos? O sofrimento é fruto do que nós semeamos. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino. A aflição, seja tendo causa vidas passadas ou nessa vida, sempre tem como principal responsável o próprio aflito. Enquanto isso não estiver muito claro para nós mesmos, no nosso íntimo, nós vamos ser pirracentos. Nós vamos estar culpando Santo Antônio, porque não cumpriu o que nós pedimos, a Deus, a Bezerra de Menezes, ao nosso pai. A culpa é do meu pai, que não fez. A minha mãe, meu irmão, o vizinho, o obsessor do cachorro do vizinho. A gente culpa quem tiver que ser. Para quê? Assim nós continuemos sendo como somos. A aflição, ela não é uma coisa que nós queremos. Alguém aí quer aflição? Hein? Levanta o dedo. Mas nós agimos de uma tal forma que nós vamos em direção a ela. No grupo de estudo lá no nosso centro, no Arautos, uma vez uma pessoa falou uma coisa que eu achei ótima. Puxa vida, mas é tanta coisa que a gente tem que fazer que é melhor não ser espírita. Eu falei, não, você está enganada. Você está entendendo de forma equivocada. É o contrário. A doutrina espírita não vem massacrar a gente com regras. Ela vem dizer para a gente as causas e as consequências das coisas, para que com o conhecimento a gente evite o sofrimento. É o contrário. A doutrina espírita, ela traz a libertação pela informação, porque ela não lida com crendices nem tradições, ela lida com uma coisa real. Nós somos espíritos imortais. A doutrina espírita, quando chegou no século XIX, ela chega pelo fenômeno. Os espíritos começam a se manifestar e provar: nós existimos. Vocês somos nós amanhã. Vocês sobreviverão após a morte. Esse desafio ela lançou a partir do século XIX. Há vida após a morte. Nós já vivemos muitas vidas. Construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade a partir de nossas ações, de nossa visão de mundo. A melancolia, ela vai acontecer eventualmente na nossa vida, porque nem sempre nós poderemos, diante do infortúnio, dar uma gargalhada. Alguém já fez isso? Deu uma gargalhada diante do infortúnio? É lógico que haverão momentos em que nós teremos tristeza. Mas com o conhecimento espírita, o que muda? O tempo de ficar cultivando o espírito de tristeza dentro da gente. Nós começamos a entender que no mundo de provas e expiações, no mundo que a gente pode chamar assim, imperfeitolândia, no mundo que o planeta Terra, a gente pode chamar o apelido dele, imperfeitolândia. Aí eu vou perguntar a vocês, na imperfeitolândia, quem é que mora lá? Hein, gente? Pessoas imperfeitas. A lei de ação e reação diz o seguinte: tudo que você fizer, você recebe. Se somos imperfeitos, temos algumas atitudes imperfeitas, vamos receber infortúnios.
Quem quer só receber felicidade para os próximos 20 anos? Quem quer? Todo mundo quer? Só felicidade? Só tem uma solução: amar ao próximo e servir. Mas a gente está tão acostumado a só querer para a gente, que a gente precisa se descondicionar do hábito da barbárie, do egoísmo e do orgulho. Aí vem a doutrina espírita e mostra para a gente: olha só, você é um espírito imortal. Mas não é só o que a gente está dizendo, não. A gente prova. E aí tem aqueles livros que ninguém lê, da Federação, sabe? Hipnotismo, Espiritismo, Problema do Ser, Destino da Dor, As Casas Mal Assombradas, do Camille Flammarion, as obras de Camille Flammarion, Ernesto Bozano, César Lombroso. O que essas obras querem dizer para a gente? Vocês sabem? Provas e mais provas de que nós somos imortais. César Lombroso tem uma experiência que eu gosto sempre de contar. Ele foi chamado para investigar uma grande médium chamada Eusápia Palladino. Então, ele, que era um criminalista, um cientista italiano famoso, ele foi chamado para desmascarar Eusápia Palladino. E aí ele vai conversar com Eusápia Palladino e pergunta: você pode mover isso? Você pode mover aquilo? Aí Eusápia Palladino chega para ele e o que ela fala? Eu posso fazer um pouquinho mais do que isso. Só um pouquinho mais. Eu posso fazer sua mãe aparecer aqui. E aí, a mãe dele, que já havia morrido há algum tempo, se materializa na frente dele e o abraça e diz para ele: César, filho meu. Então, gente, quem tem a avó desencarnada? Alguém tem aqui a avó desencarnada? Imagine você abraçando a sua avó desencarnada. Aquela avó que foi sua avó ali. Você vai dizer o que mais? É a maior prova de que o amor, a vida existe, continua. César Lombroso não era cínico. A partir dessa experiência, ele se torna um grande defensor das ideias espíritas. A gente está contando isso para falar de bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, é bonito, né? Mas quem quer ser aflito? Quem quer aflição para ser bem-aventurado? Não é esse o caminho. Nesse mesmo capítulo, seguindo, pergunta-se, Kardec pergunta à espiritualidade se é lícito a pessoa buscar sofrimento para ser feliz no mundo espiritual. A doutrina espírita, eu já vi pessoas acusando a doutrina espírita de ser defensora da dor. E nesse item, os espíritos deixam muito claros: a doutrina espírita não defende a dor. Eles respondem que não se deve buscar dores, cilícios, para se conquistar a redenção. O caminho da redenção é amar o próximo, é se doar ao próximo, é se entregar no amor. Esse é o caminho. Se quiser o sacrifício para ajudar o irmão, ótimo. Mas se você vai no livro Sinal de Vitória, alguém já leu esse livro aqui? Sinal de Vitória. Não é um livro muito conhecido, não. Alguém já leu? É um livro da Federação Espírita Brasileira, do Rochester. E eu li esse livro tem mais de 20 anos. Só que quando eu li esse livro empolgado com há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, Paulo Estevão. Então eu lia tudo quanto era livro sobre Roma Antiga. E era um romance sobre Roma Antiga, Sinal de Vitória. Só que o Rochester ele é bem diferente de Emmanuel. Alguém aqui já leu obras de Rochester? Ele é bem diferente, né? E aí ele fala uma coisa que quando eu li, eu achei que coisa estranha, o que ele está dizendo aqui. Ele está meio que zombando
dos cristãos. Porque ele diz lá naquele livro, de uma forma, às vezes, que tem gente que não percebe, mas que tinha gente que naquela época se atirava e se entregava para ser sacrificada, porque elas estavam o quê? O que elas achavam? Que assim elas seriam salvas. Depois a gente vai vendo na história que isso aconteceu mesmo, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas entenderam de forma equivocada isso. Vejam bem, não era você ir buscar o sacrifício no circo. Era porque você acreditava numa coisa, tinha fé naquilo e vivia aquilo, aquilo afrontava as pessoas e elas te levavam no sacrifício. Mas você não buscava isso. Estão entendendo a diferença? Quando você começa a torcer essa visão e começa a usar o cilício nas Filipinas, na Semana Santa, tem pessoas que se crucificam. Vocês já viram isso na TV? Eles vão, levam aquelas cruzes e se crucificam. Nesse capítulo, isso tem algum mérito? Não tem nenhum mérito. Subir a escadaria da Penha, eu vou fazer a promessa e vou subir a escadaria da Penha. Não sei quantos degraus tem. 365? Será que Nossa Senhora quer isso? Maria de Nazaré quer que a gente suba a escada da Penha? De joelho? Hein, gente? O Espírito Superior quer isso? Ele diz aqui nesse capítulo uma coisa que é muito interessante. É mais fácil você subir a escadaria da Penha do que abrir mão do seu orgulho. Vocês sabiam disso? O nosso orgulho, se a gente fosse medir o tamanho dele geograficamente, talvez não coubesse no planeta Terra. E alguns aqui até caberiam, né? Seria esse tamanho do Brasil. Mas a maioria não caberia no planeta Terra. Por quê? É mais fácil você subir a escadaria da Penha do que você abrir mão da sua opinião, do seu egão. Por isso que a gente é pirracento. Mas a doutrina espírita, ela é aquele aguilhão que ela vem mostrar para a gente o seguinte: olha só, tudo que acontece com você, você é o responsável. Vamos repassar o que eu acabei de falar mentalmente? Tudo que acontece, melhor dizendo, tudo que de bom e de ruim que aconteceu comigo esse ano, eu sou o responsável. Tudo que aconteceu comigo na minha vida, que meu pai fez, que minha mãe fez, que minha sogra fez, que a minha ex-mulher fez, ex-marido, não sei o que lá, professor, presidente, Fernando Henrique, tudo que fizeram, você é o responsável. É o que a doutrina espírita diz. Por quê, gente? Tem aquela frase que vocês gostam de botar no carro, né? O acaso não existe. Tem uma pessoa que diz: quem é Leia Kardec, hein? Leia Kardec. Não é. Não, por quê? Não, porque vem assim: o acaso não existe, Leia Kardec. Quem é? A frase não é essa, né? O acaso não existe, leia Kardec. Não existe mesmo. Não existe bala perdida, não existe lágrima não justificada. Eu sei que é duro quando a gente sente a dor, mas nós precisamos entender o seguinte: antes de achar culpados, precisamos entender que nós somos responsáveis pelo nosso destino. E não adianta a gente bancar a criança pirracenta. A libertação, a chave da libertação está no amor. Diante do sofrimento, os espíritos nesse item falam para nós da resignação. Entendamos bem. Kardec pergunta, no item 26, é lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Claro que sim. É claro que o indivíduo, diante do infortúnio, deve procurar solucionar
A pessoa não deve pensar que o sofrimento ela tem que levar porque é o karma dela. Então, se ela tem aquela ferida na perna, ela não pode tratar. Isso não existe. Na Índia, aonde a ideia de reencarnação é veiculada há milênios, há uma visão equivocada da reencarnação, em vários aspectos, mas também nesse. Na Índia, eles dividiram a sociedade em castas, estamentos sociais. Mas não é só a Índia que faz isso, não. Todas as sociedades antigas fizeram isso, tá? Todas. Só que na Índia, como eles tinham a ideia de reencarnação como uma coisa muito presente na vida deles, eles deixaram a seguinte noção: se uma pessoa nasce naquele estamento mais pobrezinho, é porque ela fez por onde? Até aí, tudo bem. Mas nós não podemos fazer nada. Ela não pode sair daquela situação. Aí complica. Essa noção de reencarnação, ela é uma noção vingativa. E nós não podemos ser vingativos. Essa noção de justiça enviesada, a gente vê no livro Libertação. No livro Libertação, que é um livro de André Luiz, é um livro muito interessante. André Luiz, ele vai com uma equipe espiritual nas zonas inferiores do umbral. E lá, nas zonas mais tenebrosas do plano inferior, no mundo espiritual, o que ele encontra? Uma coisa que tem muito, não é só aquela não, tem muito por aí, no mundo espiritual negativo. Uma cidade. Ele encontra uma cidade governada por seres trevosos. E lá tem um tribunal. E uma das coisas mais impactantes é o discurso desse tribunal. Nós somos os justiceiros da terra. Eu não me lembro agora o discurso, mas é uma coisa que quando você lê, você fica impactado. Tremei vocês que fizeram isso. Nós estamos aqui para justiçar todos que fizeram isso, que fizeram aquilo. Ninguém está aqui inocente. Realmente, quem estava naquela região não era inocente. E eles eram implacáveis. Eles se colocavam como os carrascos daqueles que fizeram mal. Nesse capítulo aqui, ele vai dizer justamente que ninguém deve ser justiceiro. Por quê? Porque a lei se encarrega de fazer a devida correção. A lei de ação e reação, o karma, ela não é punitiva, ela é educativa. Ela não visa a punição da pessoa, ela visa a reeducação. É diferente. Nós somos imortais, somos imatáveis e imorríveis. Precisamos crescer, reencarnamos para aprender. Não adianta tentarmos nos vingar, porque o objeto da vingança não será destruído. Nós encontramos pessoas no livro Dramas de Obsessão, de Ivone Pereira, 400 anos perseguindo, presos ao ódio. Não vão conseguir a sua desforra, porque o ódio é um fogo interno da alma da pessoa, que quer ser justiceira. Mas isso não faz e não traz saciedade. Isso é apenas o orgulho se manifestando com toda a sua força. E alimentar o orgulho nos deixa cegos. Por isso, nós, na grande maioria, vocês não, mas o pessoal aí fora, né?
99% do pessoal aí fora é craque em ser obsessor. Há muito milênio que o pessoal é obsessor, porque todo mundo tem razão. Uma terra que todo mundo tem razão, todo mundo quer perseguir todo mundo. O nosso problema é que a doutrina espírita explica o seguinte: nascemos para progredir, e eu só vou progredir se eu amar. E eu preciso amar com quem eu lido. A partir do momento em que eu entendo que o meu sofrimento, o responsável pelo meu sofrimento, quem é? Hein, gente? Vamos falar com mais firmeza. Eu sei que a gente é chato falar isso. Eu sei, imagina a gente que está aqui falando. É duro, mas quando eu começo a pensar, poxa vida, eu não posso mais condenar ninguém. Não posso mais condenar ninguém, porque o responsável pelo meu sofrimento sou eu. Eu preciso sair desse ciclo de perseguição, ódio e sofrimento. Eu saio disso indo em direção ao irmão. Enquanto eu quiser desforra, eu estou preso, eu estou cego. Então, diante da dor do irmão, eu preciso sim ir em direção a ele, tentar aliviar o sofrimento. Porque eu só vou crescer quando eu vou em direção ao outro. Há essa expressão no movimento espírita, gente, um ser de luz. Um ser de luz. Um ser de luz. No livro Voltei, que é um livro maravilhoso, eu vou dizer a vocês o seguinte: tem alguns livros que eu acho que a gente não pode desencarnar sem ter lido. O Voltei, ele é imprescindível. Coloquem lá na fila de livros de vocês esse livro, Voltei, de Irmão Jacob. É um livro que nós não podemos deixar de ler. E lá, nesse livro, há um momento em que vai ter uma cerimônia de recepção ao Frederico Figner, que é o Irmão Jacob. E quem aparece em forma de luz, de uma estrela luminosa se materializando no salão, é Bittencourt Sampaio, que foi um trabalhador espírita do século XIX e poeta. E Jacob não irradiava luz nenhuma. O que acontece? Quando a gente está diante de um fenômeno de iluminação, de grande irradiação de luz, não é só a luz, é a vibração. A pessoa que tem a consciência culpada, ela fica intimidada. O Jacob recua e fica perto de outros espíritos que também não tinham luz nenhuma irradiando. Lá no final do livro, Jacob, Frederico Figner, foi um orador brilhante. Ele foi uma pessoa rica e o nome já diz, ele era judeu e era espírita. E ele rodava o Brasil todo fazendo palestras. E nessas palestras, no século, anos 10, anos 20, eram palestras contra os padres. O padre ficava numa tribuna e o Frederico Figner na outra. E eles ficavam, em geral, dono de uma cultura acima da média, ele arrasava com os padres. Então, lá no livro, com quem ele se depara, já no capítulo final? Com uma série de padres desencarnados que o afrontavam. Quando ele vê aquelas pessoas doentes, enfermas, o que ele tem? Compaixão. Ele começa a ver que aquela guerrinha de ego, aquilo tudo era uma criancice, era a imaturidade dos padres e dele. Ele começa a se apiedar da situação daquelas pessoas. Quando ele tem compaixão por eles, começa a sair a tal luz.
a luz sai dele e ele começa a ver. O que é a luz, gente? É o sentimento que a gente irradia. Agora pergunto a vocês: vocês querem ser espíritos de luz ou espíritos de porco? O que vocês querem irradiar quando estiverem no mundo espiritual? Irradiem agora. Nós precisamos começar a irradiar já. Mas o que é irradiar já? É se tornar um Francisco de Assis, um Bezerra de Menezes? Não, gente. É na nossa vida cotidiana. Vai pegar o metrô atrasou. Irradie luz. Em vez de ser o primeiro a querer virar o ônibus, xingar a moça do banco, brigar com o presidente do centro, vamos cultivar esses valores, esses sentimentos nobres da alma. Vamos deixar a criança birrenta no passado. A aflição, ela é uma situação mental. O reino de Deus não é deste mundo. Eu não sei se eu fiz essa pergunta aqui. O reino de Deus fica acima ou abaixo de nosso lar? O que vocês me respondem? Hein? Acima? O reino de Deus não fica acima nem abaixo de nosso lar, porque ele é um estado íntimo, ele está dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Deus, um momento do universo, pensou em cada um de nós e nos fez. Quando nós quisermos nos tornar essência divina, nós vamos irradiar esse sentimento. E aí nós descobrimos a felicidade, que não depende de uma situação externa. Felicidade não é a mesma coisa que gargalhada. É um estado íntimo, ainda que aconteça infortúnios. Mas você não entra em desespero. Imaginemos uma situação. É até que horas? Até 9 horas. Imaginemos uma situação. Ele pegou, antigamente eu falava o 357. 357 era um ônibus que passava ali em Vista Alegre, onde eu morava, que ele sempre que passava lá em Vista Alegre, ele passava assim de manhã cedo, né? Então aqui que o ônibus aqui passa aqui é metrô, né? 355, metrô. Imagina uma situação, você pegou um ônibus cheio, lotado, pisaram no teu pé, um calor de 40 graus, você voltando para casa, Avenida Brasil engarrafada, você saiu 6h30 da tarde, está chegando 9 horas da noite, teve problema no trabalho porque ganhou advertência, porque escreveu no quadro, escreveu no quadro lá, deixou sem apagar o quadro, qualquer coisa assim, e chegou em casa, a mulher fala: ai, o bife queimou. E aí você faz aquele show de ignorância, né? Poxa, não é possível, eu chego cansado, o bife queimou, não sei. Corta agora a segunda cena. Você está no trabalho e aí o diretor te chama: ô Joaquim, chega aqui. Joaquim, você já está 10 anos na empresa? Então agora nós fizemos o seguinte: você é uma pessoa imprescindível na empresa. O seu salário de R$1.000, nós vamos transformar esse salário em R$7.000. Você vai ganhar agora R$7.000 e vai ganhar uma viagem à Disney para você e sua esposa. E vocês vão ganhar agora também participação de lucros na empresa. Então, além do salário de 7.000, você ainda participa dos lucros da empresa. Tá bom? E vai ganhar também um carro zero. Nós vamos te dar um carro zero. O que mais, gente? Querem mais? Aí o Joaquim pega o mesmo ônibus, mas vem tranquilão, né? Chega em casa, a mulher chega para ele e diz assim: bem, tem que te contar uma coisa, o bife queimou.
deixa esse bife aí, vamos comemorar no shopping. A situação era a mesma, o bife queimado, não foi? Não era isso? A reação completamente diferente. Por quê? Porque o problema não era o bife queimado. O problema é o nosso estado íntimo. Nós, infelizmente, deixamos que as coisas externas modifiquem o nosso estado íntimo. Quando se diz assim, vigiai e orai, ou orai e vigiai, nós precisamos, antes das situações embaraçosas, estar com o nosso otimismo aceso. É uma estratégia de sentimento. Independente das adversidades externas, nosso sentimento precisa estar sendo cultivado no amor, porque somos ainda imperfeitos. Se nós entendermos essa prática, vem com amor primeiro, nós começamos a nos vacinar da depressão, da angústia, do medo, dos problemas da vida. Você sempre esteve muito bem, de repente começa a aparecer uma dor, você vai no médico, ele dá o diagnóstico e diz, olha só, não tem cura, você vai ter que conviver com isso. E isso vai acontecendo depois dos 40, o corpo começa a sofrer uma série de... E quanto mais apegado a pessoa for ao corpo, mais ela vai entrar em depressão. Hoje disse que muitos dos problemas ligados ao Alzheimer podem ser minimizados com o quê? Com o trabalho, com o estudo, com leitura, com participação em eventos, participação na casa espírita, ter um ideal. Mas se você não tem nada disso, vive com a sua companheira, ela desencarna, você viveu a sua vida, o seu mundinho começa a ruir, aí é lógico que a pessoa não cultivou defesas emocionais para lidar com isso. E muitas vezes a pessoa, ela não só passa muitos anos da vida dela em estado de depressão, abatimento, angústia, como desencarnando, ela continua. É muito comum uma cena que aconteceu no livro Missionários da Luz, mas quem tem ou participa de reunião mediúnica, ou convive com vidência, ou tem evidência, sabe que isso é muito comum. No livro Missionários da Luz, André Luiz entra numa residência e eles estão começando a jantar. E o que André Luiz vê nessa janta? Vocês leram esse livro? Um monte de parentes desencarnados participando da janta, comendo junto, participando das conversas. Esses parentes encarnados desencarnaram e ficaram dentro de casa, presos às suas angústias, às suas depressões, aos seus medos. Eventualmente, numa reunião mediúnica, chega um espírito dizendo assim: olha só, não sei o que aconteceu, ninguém me ouve naquela casa. Eu falo com as pessoas e só porque eu fiquei mais velho, ninguém mais me ouve. Às vezes a pessoa já está desencarnada há 10, 15, 20 anos, nem sabe. Por quê? Ela está sendo punida? É punição? Não tem punição, gente. Ela está presa aonde ela depositou o tesouro dela. Ela precisa o quê? Desprender isso, se desapegar. Nós nos apegamos às coisas externas. O reino de Deus é a grande chave da felicidade. A gente diz assim: eu quero ser feliz, mas a gente não cultiva a única forma de ser feliz, que é amar, amar e amar. O amor, ele tem que vir antes de acordar o dia, a abençoar o dia, a agradecer pela vida, a agradecer pelos momentos felizes
e pelos momentos infelizes, porque tudo é aprendizado. Mas a gente fica preso, fica amargurado, fica com raiva, já acordou com raiva, é assédio. Não tem jeito. Tem coisas que a gente tem que dizer. Se a gente acordou com raiva, é assédio, tem obsessão no meio, está ali já. E se isso é cotidiano, já está começando a ficar cronificado. Precisa o quê? Precisa o quê? Ir para a casa espírita, passar uma desobsessão, tomar passe? Sim, mas só tomar passe não resolve. Porque o passe, você tira um ou outro irmãozinho aqui. Mas se a pessoa continua cultivando o pensamento negativo, eles agarram ela lá fora. Porque o problema não é o obsessor. Qual é o problema? Somos nós, né? É o que nós cultivamos. Então, gente, bem-aventurados os aflitos só funciona se nós entendermos que a aflição, ela é uma contingência passageira que nos testa a habilidade do nosso sentimento. A aflição é um desafio para nós sabermos se estamos vigilantes na arte do amor. O amor, ele tem que vir primeiro. O sentimento, amor, quando a gente diz, é amor e seus filhotes. Vocês conhecem os filhotes do amor? Conhecem? O ódio também tem seus filhotes. Esse a gente conhece muito. Os filhotes do ódio é raiva, pirraça, preguiça, egoísmo, orgulho, ciúme, possessividade, agressividade e por aí vai. A lista, uma vez eu fiz uma palestra que era só isso. A lista era para mais de 50 nomes. E os filhotes de amor? A gente conhece em teoria. Mas a gente está lutando para ter. Filhote do amor: perdão, compaixão, tolerância, amizade, fraternidade, carinho, ternura, não é isso? Dedicação. Nós temos que cultivar os filhotes do amor primeiro, porque os filhotes do ódio, não adianta a gente pensar assim, eu não tenho. Lá no centro a gente fez um estudo e eu comecei a fazer isso, botei no quadro, né, filhotes do ódio primeiro. Aí começou a dizer, tem gente que tem isso, né? Eu adoro quando falam isso. Eu falei, olha só, vou dizer para você, eu falei para a pessoa que falou isso, você pode até não vir depois no próximo sábado, mas eu vou dizer a você que eu tenho ainda tudo isso aí. Ah, não, eu também tenho. Porque não adianta nós negarmos nossas sombras. Nós precisamos saber que as temos para quê? Para trabalhar em cima delas. Então, gente, o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus está dentro de nós, só aguardando que nós o cultivemos diariamente. Que Jesus nos inspire, nos ampare e nos motive nesse trabalho diário da busca pela nossa felicidade, tá bom? Obrigado. Para que você sempre possa fazer esses estudos para nós, para tantas outras pessoas que tanto precisam de esclarecimentos dentro da nossa doutrina espírita. Vamos agora, meus irmãos, passar para a segunda parte da nossa reunião, que são os passes. Precisamos estar conscientes desse momento e receberemos o remédio necessário para os nossos males físicos e os nossos males espirituais. Eu preciso que estejamos abertos para isso, nosso coração, nossa mente, silêncio, né? E o passe não é obrigatório. Então vamos começar o nosso trabalho aí com os nossos irmãos